Sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Luciana Rodrigues e hoje estou aqui com a professora Viviane Oliveira e vamos falar sobre as competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais. Esse tema que hoje, na verdade, um tema antigo, mas ele se tornou novo hoje no meio educacional, hoje se discute muito a respeito, né? E aí eu já agradeço a participação da professora Viviane, muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite, professora Luciana, estendo também esse agradecimento à professora Valentina. A minha formação, então, eu sou especialista em neuroaprendizagem, psicomotricidade. E a gente vai falar então, o que viria a ser então essas competências socioemocionais versus habilidades socioemocionais. Eu já começo dizendo que essa união dos dois termos socioemocional só acontece aqui no Brasil na língua portuguesa. Quando a gente vai fazer buscas, né, no Google ali, a gente coloca os termos em inglês, a gente vê que no inglês eles têm habilidades, competências sociais, né, e separado as competências e habilidades emocionais. Então, como a professora falou, são estudos, né, que acontecem já a respeito dessa temática há décadas, né? Então, o que aconteceu? A gente teve lá a Revolução Industrial, muito bem retratada no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde o que tem ali? Tem um indivíduo, onde ele fica responsável por uma única tarefa e ele repete aquela mesma tarefa, né? De forma insistente, sem ter o domínio de tudo que acontece ali, né, no meio para aquela produção, para o desenvolvimento daquele objeto, né, daquele bem. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter uma série de problemas com esse modelo, né, do Henry Ford, do Taylorismo, que é a divisão de tarefas. E pior disso, começou-se a observar que, por mais que o indivíduo estivesse integrado em todo esse processo que acontecia nas indústrias, uma série de intercorrências que estavam acontecendo justamente por conta do comportamento, então, desses profissionais, esses indivíduos, acabavam trazendo sérios prejuízos, tanto para o indivíduo, quanto para a empresa, quanto para a indústria. Então, a questão das habilidades sociais, elas começam a ser estudadas por economistas, tá? Justamente para avaliar perdas e ganhos da indústria, né? Então, a gente não pode ser ingênuo também pensar que tudo isso nasceu observando, nossa, vamos ver qual é a necessidade desse indivíduo, né? Então, a gente fecha um parênteses aí. Então, o que acontece? Estudou as habilidades sociais, a gente deve lembrar lá dos modelos cognitivos do Dr. Pavlov, onde ele trabalha com condicionamento. Então, como que eu vou condicionar o ser humano, entendendo ele como um animal, como qualquer outro, a fazer e agir da forma como eu quero? E a gente começa a observar que essa questão não é tão simples, porque o ser humano é um ser extremamente complexo, né? E aí, vendo toda a questão do sofrimento humano, das desigualdades sociais, né, a gente começa a perceber que literalmente o buraco é um pouquinho mais embaixo. E esse contrato social que nós elegemos de convivermos, né, em sociedade, ele exige sim alguns pressupostos, né? E a gente sabe, o indivíduo que não cumpre o contrato social acaba indo de encontro com as nossas regras legais. São as leis surgem justamente desse contrato social. Para quê? Para quem não o cumpre, receba as punições devidas pelo coletivo, né? Para o coletivo. Então, muito bem. Então, o que aconteceu depois de tudo isso? O pessoal começou a perceber e achar que esses comportamentos, tá? Que essas capacidades, habilidades, elas eram inatas, isto é, eu não conseguia desenvolver elas depois de um certo tempo. Ou o indivíduo nascia com elas, ou não. Isso foi até mais ou menos, tá? A segunda metade do século passado, século XX. Eu sou de 85, então toda vez que eu falo assim, século passado, século XX, fico, nossa, quanto tempo, né? Não, gente, foi onde? Então, a gente vê que o desenvolvimento humano, ele teve uma crescente, uma exponencial muito rápida, né, principalmente em termos tecnológicos e também em algumas partes do entendimento do próprio ser humano por ele mesmo. Então a gente começou a perceber que não,
Essas habilidades, as capacidades, elas são sim ensinadas, tá? Elas são passíveis de aprendizado e não importa a idade. É claro, quanto mais cedo a gente começar esse treinamento, esse ensino com os nossos indivíduos lá, desde os bebezinhos, muito mais fácil, né? Mas um senhor, né, de 60, 70 anos, pensando hoje, né, na longevidade da nossa espécie, também pode aprender e desenvolver suas habilidades socioemocionais. E como a gente fala assim, né? Então tá, tem dois termos aí, né? Eu tenho competências socioemocionais, eu tenho habilidades socioemocionais. Então qual que é a diferença? A habilidade é aquilo que eu faço de fato, ok? Então as habilidades é o que eu ensino. E as competências, né, se eu consigo de fato aplicar ou não, é o que é avaliado e está num conjunto muito maior. Então, dentro desses estudos que foram feitos, chegou-se a um total de 160 habilidades divididas, né, entre sociais e emocionais. Essas 160, alguns grupos, tá? Aí subdividiram, então, né? Ele é claro, ó, isso aqui tem mais a ver com isso, né? Dentro de 160, essas aqui tem mais a ver com isso. E dividiram, então, em 5 grandes grupos, que em inglês são os 5 Big, o Big Five, para as competências socioemocionais. Mas eu tô falando aqui, né? E não expliquei direito no que é competência social, o que é habilidade social. Então, a habilidade socioemocional são componentes, tá, da minha forma, da forma de cada indivíduo, pensar, sentir e agir com ele mesmo, com o outro e com o seu meio social, em diversos setores, tá, em diversas situações. Então, é a forma, né, como a gente observa que o indivíduo tem no seu programa natural, né, muitas vezes agir. Então, o indivíduo tem tendência a agir sempre dessa forma X ou dessa forma Y, né, com o seu grupo de amigos ele age dessa forma, com o seu grupo familiar ele age dessa forma. Então, a gente fala muito em contexto, tá? Que quando a gente fala em habilidade socioemocional, ela tem que estar direcionada para um contexto. Por quê? Eu tô aqui falando agora com vocês, né? Para eu falar com vocês, eu tenho que reorganizar todo o meu mecanismo de linguagem, adaptar a minha entonação de voz, para quê? Para que, primeiro, minha voz não fique monótona demais, para que a minha voz, a minha maneira de me expressar não pareça agressiva, né? E também não pareça que eu tô numa conversa íntima ali com a minha família, entende? Então, só nessa habilidade, nessa capacidade, que é falar, que é conseguir expressar através da linguagem falada, eu já tenho que fazer uma série de adequações de acordo com o contexto em que eu estou, tá? Interessante, né? O que é importante também das habilidades socioemocionais? Elas, então, têm essa avaliação, eu comigo mesmo, eu com o outro, e também a capacidade de alterar, então, em diversos contextos, a capacidade de planejamento, de definir metas, de conseguir lidar e superar com frustrações, com estresse. Então, engloba, entende? É um pacotaço mesmo, uma série de questões, né, que estão envolvidas, então, quando a gente fala em competência socioemocional. Professora Viviane, você foi falando aí, você foi me levando para vários lugares, né? Inclusive você já respondeu a minha primeira pergunta, que seria o que são as habilidades socioemocionais. Mas quando você falou ali, você fez um apanhado geral, né? Um histórico aí desde o iniciozinho, de quando não se falava exatamente sobre habilidades socioemocionais, mas no mundo do trabalho ela já era colocada de lado, né? Porque quando você falou ali sobre a questão da Revolução Industrial, então o que se via nas pessoas como se elas fossem máquinas, né? Então ela só reproduzia movimentos e a parte emocional daquela pessoa não era considerada. E por muito tempo isso foi levado também para dentro da escola, né? Quando a gente só entendia que a aprendizagem ela partia só da cognição,
quando na verdade a emoção ela é tão importante quanto, porque se você não estiver bem emocionalmente, né, você trava e você não consegue aprender, você não consegue assimilar tudo isso que você falou aí, inclusive da questão da fala, de como se portar, né? Você não consegue gerenciar todos esses elementos. Então, é muito interessante, eu fico muito, essa questão da emoção, né? A gente falar sobre isso hoje em dia, a gente entender a importância que isso tem no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em vários ambientes, é muito interessante e é preciso que a gente realmente tenha atenção para essas situações, porque existem várias pessoas que são contratadas pela técnica, né? E aí, automaticamente, depois de um tempo, são desligadas por conta de que não sabe gerenciar as emoções, não consegue trabalhar em equipe, né? Então, isso é muito comum, eu percebo, no mercado de trabalho, né? No mundo do trabalho. E aí, falando também sobre as habilidades socioemocionais, você já disse o que são as habilidades, né? E eu queria saber também, porque hoje na BNCC a gente trabalha essas habilidades em grupos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esses grupos? Então agora eu vou segmentar toda a questão que a professora Luciana levantou. Então, quando ela fala ali, olha, as emoções eram deixadas de lado e a gente trabalhava com o indivíduo entendendo que o que ele precisava desenvolver era somente a parte cognitiva. Então, a gente teve, né, desde muito cedo, o desenvolvimento dos testes de QI, né, que é o consciente ali, racional, é a habilidade lógico-matemática dos indivíduos. Então, sim, ok. Tá? Não tem problema em desenvolver cognição, em desenvolver capacidade lógico-matemática. Elas são necessárias no dia a dia, tá? Eu não preciso que o indivíduo consiga fazer todas as séries de Fourier, sabe? Cálculos avançados, não isso. Mas é óbvio, tá? Que para a gente viver dentro do nosso contexto social, econômico, financeiro, o indivíduo tem sim que trabalhar com habilidades básicas lógico-matemáticas, tá? Que é o raciocínio do dia a dia. Para ele conseguir desenvolver, tem que ter sim, habilidades de português, tem que aprender sobre geografia, sobre história, né? Como é importante a gente ter esse aparato histórico para a gente entender o nosso momento atual, entender o nosso momento presente. Mas o ser humano, ele não é só lógica, ele não é só razão. Ele tem esse fator emocional. E as emoções não são um grupo de elementos onde eu posso selecionar e dizer, a partir de hoje só vou sentir alegria. A partir de hoje eu só vou estar feliz. Eu vou estar feliz o tempo todo, não importa o que aconteça, eu vou ser feliz todo dia, o tempo todo. Que é o que muitas vezes as pessoas tentam vender nas redes sociais. Exatamente. E tão pouco, desculpa te cortar, e tão pouco a gente consegue assim, agora estou entrando no trabalho. Minhas emoções vão ficar ali. Perfeito, não tem né? como. Não tem como. Não tem como. É um conjunto. Exato. Então, você veja quanta habilidade a pessoa precisa ter para gerenciar tudo isso e todos esses ambientes, porque é o mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo e eu não consigo separar o indivíduo das emoções dele. Eu não consigo separar o indivíduo de quem ele de fato é. Então tem aquela frase, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Então a gente sabe que fatores biológicos vão interferir com essas emoções, fatores do meio ambiente, fatores de relação vão interferir com essas emoções. Mas então, eu falava que eu não tenho como definir qual emoção eu vou sentir quando, tá? Até porque as emoções, elas evoluíram, tá? Ao longo de toda a evolução das espécies. Então, quando a gente pega os estudos de Darwin, ele mostra, já Darwin conseguia observar que em diversos grupos, diversas espécies de animais, tinham as emoções. A gente vê principalmente nos mamíferos, né, essas emoções superiores. Então, o teu gatinho, o teu cachorrinho tem as mesmas emoções que você tem, tá? O cachorro sente dor, sente raiva também, assim como o gatinho, né? A mesma questão das emoções. O que eles não têm? É a ciência, a consciência para modular as emoções. E aí que tá o pulo do gato.
entendeu? Porque se eu não consigo parar de me emocionar, parar de sentir, então como é que eu faço? Se eu sentir raiva, eu vou sair por aí matando todo mundo? É isso? Não, né? A questão aí é justamente esse meu gerenciamento emocional. Então, ali quando você fala da BNCC e de trazer para a escola. Então, eu vou voltar um pouquinho mais. Então, eu falei ali que os economistas começaram a observar que para o bom desempenho das empresas precisavam levar, sim, em consideração as soft skills, que tem tudo a ver com, que são essas habilidades sociais e emocionais. Mas também começou-se a fazer estudos, então, esses indivíduos podem aprender habilidade socioemocional. Vamos testar. Como que vai dar isso? Isso começou lá nos Estados Unidos, tá? Pela equipe do James Heckman, que era um economista. E o que ele propôs? Olha, vamos instrumentar crianças ali do ensino mais básico com essas habilidades por todo o país. Então, ele selecionou ali cidades, né, como seriam os nossos centros municipais de educação infantil hoje, lá na segunda metade do século passado. E um grupo recebeu o treinamento habilidade socioemocional e outro grupo não recebeu esse treinamento. E eles continuaram acompanhando esses grupos no desenvolver ao longo da vida deles até a vida adulta. Então, foram algumas décadas acompanhando esses indivíduos. O que eles perceberam? Os indivíduos que receberam o treinamento foram os indivíduos que melhor se saíram em todos os aspectos da vida. Foram indivíduos que conseguiram terminar seus estudos, muitos conseguiram bolsas em universidades. Portanto, foram indivíduos que conseguiram melhores colocações de emprego, foram pessoas que tiveram menores índices de gravidez na adolescência, menores índices de envolvimento com o abuso de substâncias químicas, né, sejam drogas lícitas ou ilícitas, e foram indivíduos também que tiveram menores índices de envolvimento com a justiça, de envolvimento com criminalidade. Já o grupo que não recebeu o treinamento, então teve tudo ao contrário, foi o grupo onde teve maior número de evasão escolar, maiores taxas de gravidez na adolescência, maiores taxas de envolvimento, então, com ações judiciais, com criminalidade, com envolvimento com substâncias químicas. Aí eles pensaram, opa, você desenvolver, você trabalhar, treinar a habilidade socioemocional em escola tem um ganho muito grande para o indivíduo e para a sociedade. E aí você teve outros grupos, por exemplo, o CASEL, que é uma organização que nasce em Chicago em 1994, que foi um grupo de educadores que decidiram, então vamos estudar realmente como que se pode dar esse desenvolvimento socioemocional. CASEL a gente pode traduzir em português como Organização Acadêmica para o Ensino de Habilidade Socioemocional. Esse case, então, eles agruparam, lembra que eu falei, as 160 habilidades que foram estudadas em diversos grupos, né? Então, assim, seres humanos têm só 160 habilidades socioemocionais? Não, mas de maneira geral são as que mais se reproduzem e eles dividiram nesses 5 grupos. Quais são esses 5 grupos? Então, eu vou partir daí, por quê? A partir daí que a BNCC pegou para integrar dentro das competências dela, ok? Então, eu tenho autoconhecimento, lembra que eu falei? Começa tudo com o próprio indivíduo, então o autoconhecimento, autogerenciamento, eu tenho daí também as habilidades de relacionamento, tá? Habilidades de consciência social, tá? E eu tenho ali também habilidades de tomada de decisão. Então, dentro desse contexto ali eu vou ter dividido. Então, essas são 5 competências gerais, essas 5 eu vou discriminar uma série de habilidades, tá? Então, vamos lá. Quais são, então, as habilidades de cada competência? No autoconhecimento. Certo. Eu tenho a capacidade de gerir minhas emoções, entende? Então, entender como que se dá as emoções dentro de mim, o que que eu sinto, quando eu sinto, que situações. Quais são as minhas capacidades de avaliar as situações que acontecem comigo, as minhas capacidades, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores. E como essas crenças e valores acabam interferindo
na forma como eu enxergo o outro, né? Porque o que acontece? O cérebro, ele sempre toma atalhos, né? Então tem aquele livro Rápido e Devagar. Sei. Então ele vai trabalhar, ele vai tentar mostrar esses dois sistemas, né? Da lebre e da tartaruga. Uhum. O cérebro, ele é um órgão muito nobre e ele é um órgão muito caro. Né? Para o nosso organismo, o gasto energético para a manutenção desse sistema é muito alto. Então o que ele faz? Ele aprendeu, né, ao longo da evolução a tomar atalhos. Então você parte, por exemplo, do ponto A mais B é igual a C. Nem sempre A mais B é igual a C, mas se ele analisa e vê que mais ou menos a situação tem a ver com A, B, ele já parte para o C. Então isso aqui é C. Ele não te dá muitas vezes a oportunidade dessa reflexão, não, mas isso aqui não é exatamente A mais B igual a C. E nesse processo, dentro de todo o sistema que a gente aprendeu de crenças e valores, eu posso recorrer em erros, principalmente em erros de julgamento do outro. Tá? Então, isso faz parte do meu autoconhecimento também. Autogerenciamento. O que tem a ver esse autogerenciamento? É aquilo que a gente estava falando de eu conseguir modular as minhas emoções, trabalhar frente a frustrações. Nem sempre as coisas vão sair da forma como a gente planejou, né? E daí a gente vai abandonar tudo, jogar tudo pro alto. Né? Então, tenho formas de lidar com isso. Como que eu trabalho com a questão do outro, né, na minha vida? Como que eu planejo? Eu tenho capacidade de planejamento, de ter metas, me manter dentro dessas metas, perseguir essas metas, né? Então isso tudo autogerenciamento. Aí eu vou com a relação com o outro, né? Quando eu me relaciono com o outro, eu tenho que entender, né, se essas minhas relações são saudáveis, se eu não estou numa relação tóxica com o outro. O que tanto se fala hoje em dia, né? Se essa minha relação com o outro, ela é positiva para mim e também para o outro, né? Porque a gente tem uma ideia que está tudo bem, mas na verdade, né, eu não estou conseguindo entender, claro, que para o outro não está legal. Então eu preciso ter esse entendimento também nas minhas relações. Eu tenho que fazer relações e conseguir manter relações. Então eu tenho aquelas pessoas que elas até conseguem fazer um primeiro contato, mas elas não conseguem manter ninguém próximo a elas. Então, isso faz parte também da questão das relações. Quando eu falo em ter consciência social, é o entender qual que é o meu papel em sociedade, então quais são as regras do jogo dessa sociedade, quando eu falei de leis, quais são os códigos que regem essa sociedade. Eu tenho que ser capaz de fazer essa leitura, capaz de agir com empatia, com solidariedade, né, para com os outros dessa sociedade. E em tomada de decisão responsável, eu entro em questões de... Eu tenho consciência que cada ato meu traz uma consequência para mim e para minha comunidade. Eu tenho consciência que cada ato meu acaba, de alguma forma, impactando no meio ambiente. Né, hoje. Bastante coisa, né? É muita coisa. Sabe, você vê como é todo um grupo muito complexo. Então, tudo isso que eu falei agora dentro dos 5 grupos são algumas habilidades. Exatamente, porque dentro do que você falou, a gente vai tendo ramificações, né? Perfeito. E aí essas temáticas, elas vão nos levando a outras. Enfim, são várias coisas. Professora Viviane, e olha que nós só estamos na primeira pergunta que eu tenho para você. Vamos prosseguir. E olha que tem bastante coisa aqui. Mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Continuem aí com a gente e a gente já volta para falar mais sobre habilidades socioemocionais com a professora Viviane.
O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Olá! Voltamos então para dar continuidade ao nosso episódio falando sobre competências, habilidades socioemocionais com a professora Viviane. E a gente já falou bastante aí sobre esse assunto, a professora trouxe aí vários elementos bem interessantes da gente, para a gente poder entender um pouco sobre essa questão das habilidades socioemocionais, né? E aí, voltando no nosso assunto, professora, eu percebo que, trazendo para dentro de sala de aula, para o contexto escolar mesmo, né? Eu percebo que muitas professoras, elas já trabalham com as habilidades socioemocionais, com atividades, né, que promovem esse desenvolvimento. Só que nem sempre elas têm consciência disso, né? Não é uma atividade que é sistematizada, que não está diretamente ligada ao currículo, sabe? Então, assim, isso vai muito... E aí, para você poder entender e compreender que aquilo dali é intencional, você tem que entender sobre, né, para que a sua ação ela tenha essa intencionalidade educativa. E aí, sobre isso, explica um pouquinho para a gente, então, de que maneira as habilidades socioemocionais elas podem ser trabalhadas em sala de aula, né? Elas podem ser desenvolvidas em sala de aula. Então, professora, é isso mesmo. De uma maneira geral, os professores, a escola acabou já trabalhando de fato com as habilidades socioemocionais. O importante é isso que a professora falou agora, da intencionalidade. Então, primeiro, os professores precisam autodesenvolver as habilidades socioemocionais neles. Então, todos nós, né, aquilo que eu falei lá no início, tem alguma habilidade ou outra na qual a gente não é muito bom. Isso é totalmente normal, porque nós não fomos educados, nós não fomos treinados para, né, dentro desse contexto, assim, em específico. Muito bem. Então, o professor precisa primeiro fazer toda uma avaliação de conhecimento, de entendimento, de como funciona o cérebro, de como funcionam as emoções, como que se dá a valência de cada emoção e como que eu tenho mecanismos e ferramentas para aquele gerenciamento emocional. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. Segundo, a BNCC, quando ela traz lá, que são 10 competências da BNCC, sendo que 4 delas são aqueles grupos divididos. Então, a competência 7, 8, 9 e 10 são diretamente estudadas com habilidades socioemocionais. Ela fala no quê? No professor já incluir no seu próprio currículo. Então, a gente pega lá o exemplo do professor de português. Dentro da língua portuguesa, a gente pode trabalhar com uma série de textos. Estou trabalhando com estrutura narrativa. Eu posso pegar um texto de estrutura narrativa e dentro desse texto, lá no meu plano de ensino, no meu planejamento, né, colocar. Vou trabalhar a habilidade de empatia. Ok? Só que eu não posso fazer isso só para um texto narrativo. Eu não posso fazer isso só no momento, durante todo o meu percurso de ensino. Então, o que muitas escolas, prefeituras, governos estão fazendo é tentar sistematizar dentro do currículo quais são as habilidades que vão ser trabalhadas, ensinadas, dentro de cada uma daquelas outras competências lógico-matemáticas que nós tínhamos, tá? De cognição. Por quê? Quando eu falo em desenvolver, em treinar a habilidade socioemocional, eu preciso com que esse programa seja perene. Eu preciso de um ensino intencional e contínuo. Eu não posso ter só um momento de sensibilização. Então, dentro dessa minha disciplina, dessa minha aula, a gente vai ter um seminário sobre habilidades socioemocionais e pronto, enfim, trabalhei habilidade socioemocional. Não, tá? Para ser efetivo, então, eu tenho que ter essa intencionalidade e essa perenidade. E realmente ser elencado. Eu tenho que colocar no meu plano de ensino, no meu planejamento de aula, tendo esse entendimento, quais são as habilidades dentro dessas competências que eu vou estar trabalhando. E trabalhar ao longo de todo o período. Para ser efetivo, o que os estudos mostram é que eu preciso praticar, treinar, trabalhar cada habilidade por pelo menos 1 ano. Aí eu vou automatizar essa habilidade e vou começar a entender e trabalhar ela nos diversos contextos. Então, o professor ensinou a habilidade de empatia. Como que ele vai verificar se o aluno aprendeu ou não?
vendo a competência, dentro da competência e empatia, se ele está sendo empático com o colega, se ele demonstra realmente essa capacidade empática, entende? É prático. Eu não posso ficar só no teórico. Eu começo no teórico, mas eu preciso ir para a vida real, eu preciso ir para a vivência de cada uma dessas habilidades. Então, e aí, é possível avaliar ou essa avaliação ela parte somente da observação? Muito excelente pergunta, professora. Então, o que acontece, tá? Assim, não é um consenso ainda a esse respeito, mas eu tenho sim instrumentos avaliadores de competência. Um deles é o SENA, que foi desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, que é uma organização não governamental aqui no Brasil. Então, tem como você acessar a esse relatório deles com todas as questões e quais são a escala de avaliação de cada uma dessas habilidades dentro das competências. Mas, principalmente, a avaliação tem que partir também do próprio indivíduo, dos seus pares, tá? Do meio onde ele está. Então, como a gente fala ali, empatia, né? A professora pode chegar assim para o colega e falar assim, escuta, você percebe se o fulano está sendo empático com você? E pergunta também lá para o Joãozinho, para o Pedrinho, Pedrinho, você é empático? Como que você demonstra empatia? Né? E o professor no dia a dia vai observando, né, se essa característica está nascente ou não, e junto tenho sim instrumentos avaliadores. Se eu só professor, né, tenho só ali no meu currículo realmente a docência, então eu tenho esse instrumento que ele não é de uso específico do psicólogo. Se eu tenho um psicólogo na escola, eu tenho uma série de outros instrumentos que o próprio psicólogo da escola pode estar aplicando também de maneira generalizada ali entre os alunos, tá? Então sim, elas são passíveis também de avaliação, porque aquilo, né, se eu estou ensinando, se eu estou treinando, eu depois vou verificar se essa aprendizagem foi efetiva ou não. Então, sim. E aí, veja como é importante essa formação docente para esse trabalho, né? Porque quando você falou que é importante o indivíduo também se perceber. Mas quando a gente fala da educação infantil, por exemplo, as crianças, elas... É complicado, né? A criança conseguir, dentro de todo esse universo, se avaliar a partir da empatia. Então, daí sim, vale muito a questão da formação docente. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui contigo, porque quando eu comecei o meu mestrado, eu queria muito falar sobre competências socioemocionais, porque era o assunto, sabe? Só que aí eu peguei a BNCC. O texto da BNCC, ele é maravilhoso. Só que quando você trata de competências socioemocionais, ela só informa a necessidade de. E aí cabe às escolas, né, darem essa formação para o docente. Porque você fica pensando, mas e como eu faço isso agora? Então, assim, professora, o que a gente precisa entender? BNCC, né, para quem... A gente está falando BNCC como se todo mundo entendesse, né? Às vezes as pessoas não entendem. Então, a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? Isso é um documento com peso de lei, que já estava previsto lá na nossa Constituição de 1988. A LDB traz alguns traços, nessa questão, por exemplo, de habilidades, competências socioemocionais, ela fala de ensino integral, né? Mas a BNCC não é o currículo. Na verdade, ela não faz isso de ensinar como se ensina para nenhuma das competências, mas, porém, entretanto e todavia, para as disciplinas de matemática, biologia, etc., a gente já tinha dentro do nosso componente como que eu transformo isso na linguagem da BNCC para a sala de aula, porque já era o que estava sendo praticado. Então, por isso que a gente fica com a impressão, mas nas competências socioemocionais ele só fala que tem que ter, mas não ensina como. Mas não é o papel da BNCC isso. Entendeu? Entendi. Ela te dá um direcionamento para as escolas, municípios, governos, do que deve ser implantado dentro do currículo, mas ela não diz como deve ser o seu currículo. Mas aí é que tá. E então, por isso que eu falei, cabe às escolas, né, darem essa formação para os docentes. E assim, uma coisa a gente tem que começar a perceber, professora, que é muito importante quando a gente fala de formação docente, formação do professor, é que essas habilidades, como eu falei, tem que ser vivenciada, tá? Então, o professor ele tem que conseguir se enxergar e perceber também aquilo que ele tem domínio e aquilo que ele não tem domínio das habilidades das competências socioemocionais.
nos currículos de formação de professores, nas diversas licenciaturas que nós temos, esse conteúdo não é trabalhado de forma intencional. Não. Percebe? Então, de fato, esses currículos de formação de docente tem que começar a trazer esse componente também. É fundamental. É uma formação continuada, né? Perfeito. A formação é para a vida toda, né? Nunca a gente vai ser 100% em tudo. Por aquilo mesmo que a gente falou, quando a gente fala de competência e habilidade, nós estamos falando de seres humanos. Eu não estou falando de máquina que eu programo e ela vai executar toda a vida aquilo para o qual eu programei ela, né? Então, eu preciso sim de desenvolvimento contínuo e o professor tem que ter essa ideia assim, nossa, mais um curso que eu tenho que fazer. É bem comum. Um curso, só que você tem que pensar assim também, por outro lado. É um desenvolvimimento que você vai levar para toda a sua vida. Vai melhorar todas as suas relações. Influencia em vários setores da vida. Em tudo mesmo. Por quê? Sabe, quando você está muito estressado, que você não aguenta mais, então é falta de autogerenciamento. Porque a gente não percebe quando o nosso organismo começa a dar os primeiros sinais de estresse. A gente acaba caindo naquele momento onde eu já estou precisando realmente de um medicamento, porque eu não dou mais conta. Né? Quando a gente fala, por exemplo, ensino na sala de aula, a gente tem que lembrar que cada emoção, ela é um componente neurofisiológico, a gente falou no início, mas tem a ver com toda a química do cérebro. E essa química do cérebro, esse cérebro, a gente sabe, tinha aquela lenda, a gente só usa 10% do cérebro. Não, a gente usa o cérebro como um todo. E para que esse cérebro seja integrado e funcione bem, toda essa química tem que estar legal. Então, se eu estou com um estado muito, a gente estava falando, né, lá no início, de ansiedade, de medo, estresse crônico, eu não vou conseguir aprender. Entende? Como sempre essa questão emocional teve junto, porque muitas vezes aquele indivíduo que o professor considerava como incompetente em matemática, por exemplo, não é que ele é incompetente em matemática, ele tem medo da matemática, literalmente ele tem medo da matemática. Então, eu tenho que trabalhar nesse estado emocional frente a essa disciplina do eu não consigo, eu não posso, não dou conta disso, dessa ansiedade frente àquele problema, né? E essa coisa de rotular também, isso só piora, porque quando você fala, eu não vou bem em matemática, eu não sou boa em matemática, né? Isso você já interioriza essa informação e parece que você cria um bloqueio, né? Nas demais, daquele conteúdo ali especificamente. Professora, agora para a gente fechar, porque a comunicação escola-família, né? Precisa ser frequente e para que dê certo de fato, né? Ela precisa... O trabalho, ele é junto, né? Não que uma tenha que fazer o trabalho da outra, mas como se diz? É um elo, né? Isso. Exatamente. E aí, como que os familiares, eles podem contribuir nessa questão? Então, quando a gente trabalha, a gente fala em habilidade socioemocional, muitos grupos no mundo trabalham em conjunto a família. A gente sabe que em muitas situações de escola isso fica dificultado, mas enfim. Pensando em pai, né, ali com a sua criança, a gente tende a cometer algumas pequenas gafes, digamos assim, dentro desse ensino. Então, quando eu tenho lá minha criança pequena, você falou já 10 vezes para ela, não corre que você vai se machucar, aí não dá outra, tá correndo, se machuca. Né? Aí a criança começa a chorar, né? Porque, claro, machucou, doeu, você pega e fala, ai, tadinho, né? Não foi nada. Foi sim, ele caiu, se machucou, ele tá com dor. Ou se não, além de fazer essa invalidação do que ele está sentindo, pega e fala, ai, tadinho, né? Esse chão malvado machucou o neném. Não foi culpa do chão, né? Então, o senso de responsabilidade, já eu te avisei que se você corresse, podia cair e machucar. Por isso que eu não quero que você corra se machucar. Outras questões, quando o adulto está triste ou passando qualquer outra emoção que tende a ser afastiva, né, que a gente fala, que é a tristeza, a raiva, e a criança identifica isso em você. Nossa, você está triste. Você fala, não é nada. Não, é sim, tá? Eu permito com que a criança tenha a validação de que ela conseguiu perceber e entender de forma correta aquilo que você está passando, sentindo. Porque isso é componente fundamental do quê?
Da empatia, porque eu tenho que conseguir reconhecer essas emoções no outro. Então, não, tudo bem, realmente eu tô triste, tá? E ponto. Você não precisa dar maiores também explicações para ele, por que você tá triste. Não, mas valide isso. Aceitar, né? Isso, aceite, né? Aquele momento. Que a criança consiga identificar isso, sendo pai ou até professor, né? Porque a gente tá falando professor de educação infantil também, a criança vai identificar isso em você. A criança aprende, por exemplo. Então, não adianta você falar para a criança gritar, gritando. Não adianta você falar para a criança não bater, batendo. Tá? Nós temos agrupamentos no nosso cérebro daquilo que a gente conceitou como neurônio espelho. São agrupamentos de neurônios especialistas na imitação, seja de motor, tá? Ou também de comportamento. Isso registra assim, ó. Sabe? Muito fácil, e a partir disso eu começo a fazer minhas interações, minhas imitações. Então, cuidado com os comportamentos que você tem na frente do indivíduo. E aquela história, deixa, a criança vai aprendendo com o tempo, não. A gente fala que, e de fato é comprovado, você aprende a habilidade socioemocional, não importa a tua idade. Mas a primeira infância é um momento sui generis. É uma pena que a educação infantil ainda seja tão deixada de lado no nosso país, tá? Mas ali a gente literalmente pode criar um anjinho, um monstrinho, né? Perfeito. De vários aspectos. A plasticidade cerebral ali está muito mais ativa, então a capacidade de retenção e de entendimento de comportamento, sentimentos, por mais que ela não saiba naquele momento nomear, ela vai conseguir depois reconhecer. Então é fundamental, sim, ter esse planejamento, ter essa ideação. E os pais não precisam ficar com medo, sabe, de mostrar emoções, sentimentos e falar sobre isso. Pelo contrário, tá? Ali é um momento realmente de família e de acolher até quando a criança tenta se expressar para você e você às vezes está tá com pressa, né, não quer. E outra coisa fundamental que a gente tem é a questão sempre de desenvolvimento de controle inibitório. Então, lembrar sempre os combinados. Não é não, sim é sim. Simples assim. Se você falou para a criança, se você cometer tal coisa, você vai ser punido de tal forma, a punição tem que acontecer. E, geralmente é com a retirada de alguma coisa que a criança gosta. Não, você vai ficar sem isso agora, por X tempo, né? Para você refletir a respeito do que você fez, eu tinha falado para você que essa seria a consequência. Tem que ter a consequência, tá? De cada ato, por mais doloroso, difícil que seja para o pai e para a mãe naquele momento, e postergar a recompensa. Eu quero um doce. Tudo bem, você vai ganhar um doce. Não agora. A criança começa a espernear, chorar, fazer aquele escândalo que a gente sabe que é próprio das crianças. Deixa fazer. Você não vai ganhar agora, não vai ganhar agora, gente. Eu sei que dói nos ouvidos, principalmente os pais e mães que ficam o dia inteiro fora de casa e tem que ter, né? Compensação. Às vezes pensa que a compensação vai adiantar, né? Vou compensar a minha falta dando tudo o que ele quer. E não é muito por aí. Não. E aquele negócio também, né, professora? É melhor educar quando criança, né? Mostrar os limites, né? A coisa você falou aí que o adulto, ele dificilmente ele demonstra ali o momento de tristeza. Ele não quer isso, a fragilidade. Mas isso faz parte da vida, né? É importante que a gente mostre para a criança esses momentos, porque mais lá para frente o super-herói ele não existe. Perfeito, né? Então é importante que a gente desconstrua essa figura. Com certeza. Professora Viviane, olha, tem muitas perguntas a respeito. Eu acho que a gente precisa fazer o Por Dentro da Pós 2 sobre. Sim. Eu quero agradecer a professora Viviane, ela é especialista em neuroaprendizagem. E foi um prazer imenso conversar com você sobre. Eu sei que você tem muita coisa aí para poder trazer para a gente de informação, de aprendizado mesmo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a participação, espero que quem esteja nos assistindo goste. Se tiver alguma dúvida, né, pode encaminhar ali para a gente para pós também. Né? Quem não conhece, conheça os nossos cursos da área de neurociência, na área de psicologia, na área de educação. Nós temos um portfólio bem rico, tá? Inclusive com um curso que é voltado para a questão da BNCC, do currículo da BNCC. E nós temos o curso de neurociência e neuroeducação, como o cérebro aprende, e uma das disciplinas justamente de habilidades socioemocionais. Acho que serei uma aluna. Esperamos lá.
Muito obrigada por terem acompanhado com a gente mais essa conversa do Por Dentro da Pós e fiquem ligados aí para os novos episódios, para os próximos episódios do programa. Um grande abraço.